Foi duro, foi difícil, mas o Maranhão Atlético está classificado para mais um mata-mata e já chegamos às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto de São Luís do Maranhão fez com que o Macão Machão abrisse uma boa margem depois de vencer por 4-1, já que perdeu o jogo ontem por 2-0 na casa do adversário. Logo com 1 minuto de bola rolando, o susto. O time da Tunaluso conseguiu marcar um gol através do Ronald, mas todo mundo sabia que a Tuna iria colocar a bola sempre alçada na área e o Maranhão teria que ter muita atenção. E uma bola cruzada pelo Thiago Bagagem, lá na porta do gol. Kevin subiu, ainda tocou na bola, mas não teve quem chegasse junto ao Ronald, que deu uma virada para colocar a bola no fundo do gol, abrindo ali 1-0 e renascendo as esperanças para a Águia Paraense, que lutou, esbravejou, brigou muito, mas o jogo foi muito duro, muito difícil. O Maranhão Atlético Clube deu um susto na sua torcida, mas o time conseguiu suportar, embora ainda corresse um risco muito grande de até mesmo ter perdido o jogo se ele fosse para as penalidades, porque o time da Tunaluso conseguiu marcar o segundo gol aos 44 minutos do segundo tempo. Vamos dar uma passadinha aqui e olhar esse momento dramático que foi ontem para o Maranhão, lá na cidade de Belém do Pará. O time da Tunaluso brasileira veio com modificações, a estreia do interminável jogador da número 9, o Paulo Rangel. Paulo Rangel, que o torcedor tunante já conhece, que já foi artilheiro pelo time da Tuna, apareceu no bid na sexta-feira e foi para o jogo em lugar do Gabriel Furtado. E chegou, obviamente, com as suas credenciais, mas não conseguiu marcar o gol que classificasse a equipe. Ainda marcou, fez a sua parte, mas o time da Tuna está desclassificado. O time do Ignácio foi com o Vinícius, o Luan, depois Feijão, Dedé, Vini e Wesley, Thiago Bagagem, depois o Marlon, Cauê, depois o Emerson, Bruno Menezes, depois Paranhos, Alex Silva, Paulo Rangel e Ronald. Esse é o time da Tunaluso brasileira. A equipe ainda tentou, você viu ainda pouquinho o gol anotado aí pelo Ronald, exatamente do lance que havia descrito aqui, com a falha da zaga do Maranhão Atlético. O Kevin tocou na bola, mas aí o Júlio Nascimento chegou um pouquinho atrasado, deu tempo ainda daquela virada do Ronald para fazer então 1-0. Muitas bolas alçadas na área pelo time tunante, desesperado, sempre encontrava o goleiro do Maranhão Atlético, Jean, muito experiente, sabia o momento certo de cozinhar a águia, não dando espaço, tendo exatamente o controle do jogo. Logo no princípio, quando aconteceu o gol da Tunaluso, o Maranhão ficou um pouquinho intranquilo, mas depois colocou aí a cabeça no lugar. E o Vagalume teve uma boa oportunidade de finalizar, demorou demais, dando a oportunidade do Bagagem chegar por trás e acabar desarmando. O chute saiu defeituoso pela linha de fundo. Maranhão tocava aí, o Igor tentando uma bola muito alta na área, passou limpa, foi pela linha de fundo, novamente uma bola de escanteio, a defesa do Maranhão bem postada, tirando na primeira trave. Aí o Cauê vai fazer o levantamento de bola nas mãos do goleiro Jean, sempre não pegava a bola, dava uma rebatidinha para ganhar mais alguns segundos, e de segundo a segundo a Tunaluso ia se desesperando muito mais. Ainda estamos no primeiro tempo do jogo, e aí você vê um chute forte que foi do Dudu, uma cobrança de falta, jogou muito longe. Aí uma bela jogada do Rian, olha como ele passa por dois jogadores, tirou de sentido, ficou sentindo ali o jogador, disse que houve alguma coisa, uma mão para trás, não houve coisa nenhuma. Mas aí o Rafael acabou virando, jogando a bola para fora. Talvez se ele deixasse a bola passar, encontrava o Clecione com uma condição melhor, né? Mas isso não aconteceu. E de bola alçada em bola alçada na área, o tempo ia passando, a Tunaluso brasileira ia se desesperando. No primeiro tempo do jogo, aí um encerramento. E não é que cai aquela chuva torrencial no intervalo do jogo? Pode crer. De repente, a nuvem que estava branquinha, do jeito que você vê aí na imagem, foram se tornando nuvens negras, foram se aproximando do Francisco Vaz e caiu um torói aí.
caiu toró, chuva torrencial, por muitos minutos durante o segundo tempo do jogo, e aquela chuva tradicional, embora a meteorologia dissesse não, tem chuva, 0%, mas ela insiste e cai no fim da tarde. Tornou o estado do gramado muito pesado, muito difícil para ambas as equipes, dificultando muito mais ainda a Tunaluso brasileira. Precisaria de um gramado melhor, um gramado bom, para que pudesse evoluir. E aí, como precisa do resultado, aí, meu amigo, se já estava dando chutão com o campo seco, com o campo pesado, encharcado, aí você vê o cruzamento de novo na grande área. Nesta altura, o Dedé já tinha virado centroavante há muito tempo, porque só restava isso a Tunaluso brasileira. Aí, ó, o cruzamento do Paranhos, tapinha do Jean, a bola vai sobrar aqui do lado esquerdo e o Rafael quase faz o pênalti. E depois, a imagem que foi mostrada depois, novamente, ele começou a empurrar dentro da área. O jogador caiu dentro da área, inclusive o jogador do Tunante ali reclamou, mas o árbitro marcou falta fora da área. O Rafael fez 2 faltas seguidas, ainda bem que depois foi substituído pelo Romarinho, que entrou no jogo. Mas o Maranhão cedeu muito mais espaços. Os jogadores que entraram não conseguiram ali se encontrar e a Tunaluso cresceu, aumentou seu volume. Já era totalmente esperado também que isso pudesse acontecer, né? Olha o Dedé aí subindo na cabeça. Dedé não saía mais daí. Era o atacante ao lado do Paulo Rangel e do Ronald. E aí, aos 44 minutos, o Paulo Rangel conseguiu essa sobra, deu uma virada e a bola foi aí no fundo do gol. Porque era desespero, era a bola alçada na área. E aí, meu amigo, uma falha. O jogador que conhece aonde está pisando, que é o Paulo Rangel, o Ronald tentou o chute e acabou errando. Veja como é o futebol. E ela caiu nos pés do artilheiro Paulo Rangel, que dominou, virou, ó, em cima do Kevin, do Fernando, que só tentou ficar de joelhos ali para evitar o chute, onde poderia ter dado o bote em cima ou então crescido um pouquinho mais. Mas não foi suficiente. Fim de jogo, Maranhão Atlético Clube classificado. Maranhão Atlético Clube comemora até agora a sua classificação na casa do adversário. Maranhão, então, teve a presença do seu torcedor lá no estádio, foi muito legal, muitos torcedores do Maranhão também ao lado do time atleticano. Aliás, tem uma moçada que viaja qualquer time do estado do Maranhão. Se for o Moto jogando, tem torcida do Moto. Se for o Maranhão jogando, tem torcida do Maranhão. Se for do Sampaio, tem torcida do Sampaio. Então, do Maranhão ontem, e o Maranhão que tinha colocado uma vantagem espetacular aqui em cima da Tuna, fazendo 4-1, conseguiu chegar, perdeu de 2-0, mas não perdeu a sua classificação. E estava lá o torcedor do Maranhão Atlético comemorando ao lado dos jogadores, e é bom quando o jogador vê que está amparado também pela torcida, que tem a torcida lá de olho, vibrando, torcendo, e aí todo mundo foi para lá para vibrar ao lado do torcedor ao fim do jogo, com o triunfo do time quadricolor maranhense. Maranhão Atlético Clube então classificado, o outro classificado é o time do Imperatriz, e vamos com esses dois porque o Sampaio Correia foi desclassificado ao perder de 1-0 para o time do Manauara. Então segue o futebol do Maranhão, o futebol do estado do Maranhão agora com o time atleticano, o Macão Machão da Ilha e o Cavalo de Aço, com 2 compromissos extremamente difíceis que eu vou falar daqui a pouquinho. Antes vamos ver o professor Marcinho. O que foi que ele disse após o jogo, falando aí o professor Marcinho? Olha, primeiramente, parabenizar. No grupo a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, principalmente aqui dentro, ia ser uma guerra, né? Mas a gente fez o dever de casa, a gente sabia que o time deles é muita bola alçada, muita bola parada, né? A gente pegou um gol aí por minuto, né? Levamos esse azar de levar esse gol. Poderíamos ter empatado tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, mas assim, o mais importante hoje é que você classificou, né? Fizemos o dever de casa, fizemos um placar e outra. O grupo está de parabéns, agora tem tranquilidade e mata-mata de Série D sempre vai ser assim, difícil, vai ser guerra. E agora tem tranquilidade, né, voltar para casa, trabalhar com humildade para a gente já ir para o próximo mata-mata. Série D é complicado, né? Você não vai encontrar jogo fácil, principalmente em mata-mata. Mas assim, minha equipe está de parabéns, a nossa diretoria, independente do que venha acontecer, né, já foi muito bom, né? Talvez muitos não acreditavam que a gente está aqui nesse segundo mata-mata, né? Só tem 16 agora, 16 clubes, né? Conseguimos ser campeão maranhense, então assim, nossa equipe está de parabéns, nossa diretoria está de parabéns, e agora ter tranquilidade, voltar para São Luís e trabalhar para a gente conseguir um grande jogo dentro de casa novamente.
Pois é, Marcinho, parabéns, hein? O Maranhão Atlético Clube é um dos representantes do estado do Maranhão no segundo mata-mata, nas oitavas de final, está entre os 16 melhores, assim como o time do Cavalo de Aço, que deu um susto, hein? Cavalo de Aço, deu um susto o Imperatriz, fez um placar confortável de 2-0 lá em Manaus. Claro que 2-0 você pode, no jogo seguinte, reverter o quadro, e imbuído desse propósito que o Manaus chegou diante do Imperatriz no sábado, mas ganhou o jogo já com o golzinho que aconteceu lá aos 52 minutos, 50 minutos do segundo tempo, nos acréscimos do árbitro. O Imperatriz perdendo por 1-0 o jogo, já nos... Rapaz, aí manda 2-0, meu Deus, como complica a situação, como complica. Torcedor ficou com o nervo à flor da pele, mas, graças a Deus, o goleiro acabou brilhando, o Edson, e o Imperatriz não desperdiçou nenhuma penalidade e conseguiu fazer 5-3 nos pênaltis, se classificando também para a sequência. Vamos ver então os classificados e como é que vão ser os jogos agora das oitavas de final. O futebol do Maranhense está entre os 16 melhores. Então, vamos lá, com 2 times, né? Poderia ser 3, mas o Sampaio Corrêa não fez o seu dever. Maranhão Atlético vai pegar o Central. O Imperatriz pega o América, o Santa Cruz o Altos, o Manauara o Asa, Goiatuba diante da Aparecidense, Rio Branco diante da Internacional de Limeira, Cianorte contra o Misto, Ceilândia enfrenta o Barra lá de Santa Catarina. Quem está nessa primeira coluna, né, do lado esquerdo aí, você está no seu vídeo, do seu smart, do seu computador, é quem vai fazer o primeiro jogo em casa. Então, o primeiro jogo vai ser no Frep Fone da Badia, o Imperatriz recebendo o América de Natal. Creio que esses jogos vão ser no sábado, lá em Imperatriz, 19h30, que é o horário habitual que o Imperatriz joga. E do Maranhão Atlético, creio que seja sábado aqui. O jogo do América com o Imperatriz é lá, deve ser domingo, né? Seguinte, lá no outro domingo. E o Central também deve jogar ou no sábado ou no domingo, já que jogou nas oportunidades, salvo engano, também no sábado e também no domingo, em alguns jogos. Então vamos ver o que é que a CBF esperamos, aguardamos somente a CBF colocar as datas. As datas são do próximo fim de semana, sábado e domingo. E os horários, né? Os horários para esses jogos. Santa Cruz joga o segundo jogo contra o Altos, fora de casa. O Altos, que era do nosso grupo, também passou. Olha, passamos 3, gente. Só o Sampaio Corrêa decepcionou. E decepcionou nos 2 jogos. O Maranhão venceu no primeiro jogo, o Imperatriz venceu no primeiro jogo, o Altos venceu o primeiro jogo, depois o Imperatriz perdeu, o Maranhão também perdeu, mas conseguiram passar, e o Altos conseguiu lacrar. 2 resultados, 2 vitórias de goleada em cima do Independência, e por isso vai defender a sua classificação em casa no último jogo diante do Santa Cruz. Próximo fim de semana será lá no Mundão do Arruda ou ainda na Arena Pernambuco. Vamos ver o que a CBF vai mandar. Manauara recebe então o Asa. O Manauara, que passou pelo Sampaio, recebe o Asa. O segundo jogo vai ser lá em Arapiraca, né? Lá em Arapiraca. Então não são jogos difíceis não para os nossos para os representantes do estado do Maranhão. Eu repito, são jogos difíceis, mas é perfeitamente possível que o Maranhão Atlético possa conseguir sim passar, e o time do Imperatriz também. Agora tem que fazer um jogo bem ajustadinho. O Paulinho Kobayashi conhece, sabe quem é o América, tá? E o Marcinho Guerreiro também conhece, porque já inclusive foi treinador desse time aí do Central, conhece toda essa atmosfera do lado de lá. Vamos ficar na expectativa, esperar que os nossos representantes consigam brilhar. Olha, primeiramente, mais uma vez o professor Marcinho Guerreiro, né, que já falou. Então, a gente espera que eles brilhem com a experiência dos treinadores Marcinho Guerreiro e Paulinho Kobayashi, que já conhecem os adversários, já estiveram vivendo essa atmosfera, possam armar um time direitinho para que venha 2 bons jogos e, consequentemente, a classificação dos maranhenses para a sequência aí do Campeonato Brasileiro. É isso, meu amigo. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para as notificações, deixe o seu joinha aqui para o fortalecimento, não deixe de enviar os seus comentários no nosso WhatsApp.
a participação do Fala Galera, que é onde vai se inserir agora, se enquadrar o torcedor dentro dos conteúdos aqui do nosso canal, exatamente você mandando o seu áudio. Mande seu áudio lá do jeito que você costuma mandar. E você que é acostumado também a deixar os seus comentários nos conteúdos, deixe também os seus comentários, porque todos eles vão valer o Fala Galera aqui no canal Laércio Costa Narrador. Grande abraço a todos, até o próximo encontro, até o próximo conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Grande abraço, fique com Deus, um excelente início de semana. Tchau, tchau, valeu!